Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. São 23 horas e 25 minutos, horário de Manaus, Amazonas, Brasil. E quero voltar ao tema que eu falei na semana passada, né? Já tem uns 3 dias mais ou menos que eu não trago reflexões no canal, mas hoje eu quero voltar ao tema que é as 10 coisas que o mundo vai falar para você fazer. E eu falei sobre a primeira coisa que o mundo vai falar para você fazer, que é para você, na questão de você satisfazer os seus instintos e você será feliz. Então ele vai falar para você, vai lá, satisfaça os seus instintos e você vai ser feliz. Foi a primeira coisa que eu falei. E hoje eu vou falar sobre a segunda coisa, no mesmo texto da epístola, a questão de João, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Abra a sua Bíblia aí, e nós vamos estar lendo, para eu poder falar qual é a segunda coisa que o mundo vai falar para você fazer. Aqui fala aqui, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, dentro desse texto é onde eu estou elaborando a questão das 10 coisas que o mundo vai falar para você fazer. E a segunda coisa que o mundo vai falar para você fazer é que você pode servir a ele, o próprio mundo, e pode servir a Deus ao mesmo tempo. Ou seja, você pode servir ao mundo e pode servir a Deus ao mesmo tempo, que não tem problema nenhum. Então, o sistema do mundo vai falar para qualquer um: ei, não tem problema vocês me servir, não tem problema vocês me amar. Vocês me amam, vocês me servem, e aí também você serve também ao seu Deus, que não tem problema nenhum. E eu não tenho problema com divisão de adoração. Vocês podem me adorar, vocês podem adorar ao seu Deus, vocês podem amar o seu Deus, mas vocês também podem me amar, não tem problema nenhum. É o que a gente vê, né? Infelizmente é o que a gente vê, que o certo muitas vezes está sendo trocado por errado, e o errado está trocado por certo. Então é uma inversão de valores. É uma inversão de valores, quer dizer, não tem problema nenhum, está tudo certo. Você pode errar, você pode mentir, você pode pecar, você pode ser corrupto, você pode ser ladrão, você pode ser tudo. Não tem problema nenhum. E você ainda continua servindo o seu Deus, que não tem problema. Você vê como o mundo traz uma mentira, traz uma irrealidade para as pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas, que não têm um compromisso. Porque as pessoas que têm um compromisso com a palavra de Deus, verdadeiramente, e está todo dia debruçado sobre ela, pedindo a misericórdia de Deus, jamais vai cair. Jamais vai cair neste erro, de maneira nenhuma. Então, o sistema do mundo pecaminoso, não o mundo físico, não tem nada a ver com o mundo físico, porque não você vai dizer que eu estou falando heresia, porque aí você vai chegar assim: mas Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou a Jesus Cristo ao mundo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas não o mundo do pecado, mas a questão do mundo dos homens, né? Relacionada à questão do mundo dos homens, não o mundo do pecado, não o sistema do mundo, para deixar bem claro.
Então, o mundo vai chegar para você, o mundo do pecado, o mundo da mentira, o mundo do engano, e vai dizer assim: ei, você pode servir ao seu Deus aí, você também pode me servir ao mesmo tempo. Você pode estar na sua igreja aí, adorando a Ele, fazendo tudo certinho, conforme o que passa para vocês aí, mas também vocês podem também fazer aquilo que a gente passa para você. Então você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que não tem problema nenhum. É o que o sistema do mundo passa. E se você não tiver um discernimento de Deus, não tiver um temor de Deus, você se perde, né? Porque aqui nesse texto aqui, nós vemos uma trindade. Nós vemos aqui uma trindade trabalhando de mão dadas. Assim como nós temos uma trindade santa ao nosso favor, que é o Pai, né, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o mundo também tem uma trindade trabalhando a favor dele. Mas que trindade é essa, pastor Essa? Você pode ver aí, que nós vemos aqui, a primeira trindade, a trindade da concupiscência da carne, essa é a primeira trindade. A segunda trindade, a concupiscência dos olhos, e a terceira trindade, a soberba da vida. Então nós estamos vendo aqui nós estamos vendo aqui um triângulo, né? Então que o mundo não é besta, o mundo usa também uma trindade, né, que anda de mão dada, são inseparáveis. A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são inseparáveis, ela anda de mão dada, uma abrindo a porta para a outra. Então nós vemos aqui que a questão da concupiscência dos olhos, a concupiscência dos olhos, ela abre a porta do mundo da carne, né? Que eu estou vendo aqui, a concupiscência dos olhos, ela abre a porta para a questão da concupiscência da carne. Quer dizer, o que os seus olhos vê, a carne deseja. Então os olhos vê, abre a porta para que a questão da concupiscência da carne entra, e aí vem a soberba da vida, e que vem tudo junto. Então uma abre uma porta, a outra entra, a outra vai, e assim por diante. É um abismo chamando outro abismo. Quer dizer que você está na igreja servindo a Jesus Cristo, mas essa trindade, ela vem na sua porta todos os dias, batendo na sua porta, e aí cabe a você de você ceder ou não. Como assim, pastor Edson? Quando você começou no seu ministério, muitas vezes, ou alguém começou no ministério, seja o ministério pastoral, seja um obreiro simples, um diácono, um presbítero, um evangelista, assim por diante, ou um pastor, uma pastora, né? Ou um bispo, ou uma bispa, enfim, que começou o seu ministério, você pode ver que a pessoa começou na maior simplicidade, orava, que era uma beleza, né? Consagrar a sua vida, que era uma beleza. Rapaz, a pessoa era assim, né? Era uma coisa assim do outro mundo. Orava, jejuava, consagrava a sua vida, vivia de joelho orando, e aí de repente Deus levanta a pessoa e a pessoa começa a ser usada por Deus. Aí as pessoas começam a se chegar àquela pessoa, né? Aí a pessoa já vê que tem muitas pessoas já que já vêm a ele pedir uma oração, pedir uma palavra, e aí você começa já a preparar uma agenda de pouquinho assim, pouco compromisso. De repente aquela agenda já vira 30 dias de compromisso, você já começa a pregar por aí, viajar o mundo inteiro, e aí você já começa a ser uma pessoa popular, e aí é onde começa a trindade já começa a trabalhar relacionado para te derrubar. A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o prazer da carne. Ela vai vir a você dizer: olha, aqui tem coisas maravilhosas do mundo, olha só o que o mundo tem aqui, olha só o que eu tenho para te apresentar. Então, a carne, ela vai apresentar todo o desejo físico que a parte do corpo deseja, né? Então vai apresentar a concupiscência da carne, vai apresentar, aí vem a concupiscência dos olhos, vai olhar, vai desejar, vai abrir a porta para a concupiscência da carne, aí depois entra a soberba da vida. Então
é um abrindo a porta para outro. Então, por isso que é uma trindade. E aí começa a trazer os desejos carnais, a obra da carne começa a vir na porta do crente, o crente não resiste e aí começa a ceder. E aí a questão da consciência da carne, né, que é uma aliada do mundo, vai falar, não tem problema não. Você continua lá na sua igreja e continua se prostituindo, não tem problema. Que é o prazer da carne. Você continua sendo infiel, tem a sua esposa lá, mas você pode ter outra, você pode ter outra terceira por aqui. É assim que começa a consciência da carne. Que ela, quer dizer, ela vai trazer o desejo para você por intermédio da consciência dos olhos, que você vai olhar, beleza, a consciência da carne vai apresentar aquele item para você, a consciência dos olhos vai fazer com que você deseje aquilo ali, aí a consciência da carne entra. E a soberba da vida? A soberba da vida vai entrar, já entrou há muito tempo, porque quando a pessoa coloca tudo que tem, relacionado ao que tem, voltada à questão material, que é o orgulho ostensivo da posse de bens materiais, que é a soberba da vida, quer dizer que quando Deus começa a te levantar, você começa a ter carro bom, começa a ter casa boa, começa a ter uma roupinha boa, começa a ter algo maravilhoso, tudo do bom e do melhor, algo materialmente falando, e aí começa você se inchar. A pessoa começa a se inchar, eita, já tem um carro bom, eu acho que eu vou vender isso aqui e eu vou comprar um de 1 milhão, entendeu? Tem muitos por aí que começaram bem, isso aqui já não dá mais não, então ele já começa a se voltar para a questão da soberba da vida. O orgulho entra no coração daquele pastor, daquela pastora, e começa a se inchar, aí entra no mundo, vamos supor, entra no mundo da política, que Deus não chamou para ele ser político, ele entra no mundo da política, se corrompe, se for possível, mata até sua esposa, ou sua esposa mata o seu esposo. Como a gente já viu o caso por aí, da questão da pastora, matar o seu companheiro por causa de poder, quer dizer, soberba da vida. Por causa da infidelidade também, consciência da carne, consciência dos olhos, quer dizer, troca de parceria. Então isso é muito complicado para nós que somos crentes em Jesus Cristo, tentar servir ao mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. E Deus não deixa se escarnecer. O cara, mas aí o cara confia, eu tenho uma intimidade com Deus, Deus não vai me cobrar, Deus não vai me corrigir, porque eu sou assim com Deus, Deus não vai me corrigir. A questão do mundo, que tem outro aliado, que é o próprio Satanás, que fala lá em Tiago 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento, quer dizer, ele começa a cegar o entendimento daquele pastor, começa a cegar o entendimento daquele obreiro, que era uma benção, e as coisas começam a dar tudo errado. No princípio, a pessoa começa a pecar, começa a ceder aos desejos carnais e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo está em cima do púlpito adorando ou pregando, e ao mesmo tempo ele está se prostituindo. Mas chega um momento do acerto de conta que Deus vai tirar ele lá de cima do púlpito. Não vai deixar ele ficar nessa dupla personalidade, não. O sistema do mundo vai falar, não, você pode permanecer. E a pessoa até acredita que está fazendo ali, e aquilo que o mundo está passando para ele é verdadeiro. Ele começa a crer, ele começa a ver os desejos carnais entrar, o corpo sentir aquele gozo, aquele prazer, aquela satisfação, e diz, o negócio é bom mesmo. E aí, no princípio, ele não vê Deus corrigindo, e aí diz, vou continuar. Então o cara continua traindo a sua esposa, traindo a sua esposa e pregando em cima do púlpito. Ao mesmo tempo, o que a gente vê por aí. Aí de repente a bomba explode. Pastor fulano de tal caiu em adultério. Mas há muito tempo que ele já vinha adulterando. Porque
Porque a questão do mundo falou para ele: olha, ei, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ser pastor e pode ser prostituta ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Você pode ser pastor e pode ser homossexual ao mesmo tempo. Você pode ser pastora e você também pode ser lésbica ao mesmo tempo. Não tem problema de jeito nenhum. Você pode ser pastor e você pode ser ladrão ao mesmo tempo. Você pode ser pastor e você pode ser corrupto ao mesmo tempo. O mundo vai transmitir essa mensagem, que a pessoa pode servir a ele e servir a Deus ao mesmo tempo. E a pessoa cai no gol de Satanás, cai na mentira de Satanás, que não dá para você servir a dois senhores. Por quê? Porque lá no próprio livro, nos evangelhos de Mateus, capítulo 6, versículo 24, fala que não tem como a gente servir a dois senhores. Não tem como você servir a dois senhores. Se você tentar servir a dois senhores, você vai zelar mais de um e desleixar o outro. Mas não dá para servir dois senhores numa totalidade, que não tem como. E Tiago 4,4 fala que o Deus desse século cega o entendimento da pessoa a tal maneira de ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo, num percorrer de anos, mas vai chegar um momento que Deus não deixa se escarnecer, porque Deus não vai deixar um pastor em cima do púlpito pregando a sua palavra e se prostituindo lá fora, ou roubando, ou sendo corrupto, ou mentindo. Não vai. Vai chegar um momento que Deus tira. A gente não já viu muitos por aí, alguns deputados que era pastor, e aí começou a se corromper, começou a roubar e servindo a Deus ao mesmo tempo. Chegou o momento de ser expulso, né, da política, sair daquele meio social, ter a sua disciplina. Foi disciplinado, a gente vê muitos exemplos aí. Então Deus não deixa se escarnecer. Então a gente tem que vigiar, porque é uma trindade que se levanta, que o mundo levanta essa trindade para derrubar, principalmente aquele que está sendo usado por Deus, aquele que está sendo abençoado, aquele que está prosperando. Porque quando você está na prova, essa trindade, ela não age assim tão poderosamente. Mas quer ver ela agir com poder é quando você começa a ser usado por Deus, é quando as coisas começam a dar certo a seu favor. Aí você tem que vigiar. Tem que vigiar, porque quando a honra chega, ela chega também junto com o fracasso, porque o fracasso está ali de lado esperando te derrubar. Quando a honra chega na vida de um pastor, o pastor tem que estar preparado para enfrentar essa trindade. Por quê? Porque a honra chega, mas a concupiscência da carne está bem ali, né? A questão da concupiscência dos olhos está ali, a soberba da vida, as três estão ali, os três estão ali. Vamos ficar vigiando ele. Qualquer coisa, ou uma ou outra entra em ação e nós vamos derrubar esse pastor, né? É isso que acontece. Quantos você não viu aí o caso de um pastor novo aí, um homem que pastoreava aí, e de repente, de uma hora para outra, disse que o cara caiu em adulterou, quer dizer, foi expulso da igreja, tirado do ministério, acabou. E aí, como é que fica? Quer dizer que o pastor não viu isso? O pastor não conhece a palavra? Conhece. E por que ele caiu? Justamente porque ele foi iludido. A concupiscência da carne falou com ele ali, dia por dia. Não tem problema não, é só um desejo mesmo, é só uma coisa passageira. A concupiscência dos olhos diz: não, pode olhar, deseja, porque não tem problema não. A soberba da vida também faz parte, porque a pessoa já está bem renomada, tem muita coisa boa, tem muita coisa material, então a pessoa se segura naquele que tem, achando que vai segurar, que não vai, porque aqui a própria palavra fala que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a pessoa deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do mundo, e aí se arrebenta todinho, porque a vontade do mundo ela passa, a concupiscência da carne ela passa, a concupiscência dos olhos ela passa, a soberba da vida ela passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a minha pergunta nessa noite, já 19 minutos de reflexão: o que você tem feito com a sua vida? Né? Será se você está servindo a Deus verdadeiramente, ou você está servindo a Deus e está servindo ao mundo ao mesmo tempo? Faça uma análise
toda a sua vida e veja aonde que você está errando, né? Aonde que você está errando, né? Tem que vigiar aonde é que a questão da minha carne deseja, o que a minha carne está desejando, o que meus olhos estão querendo ver, né? A questão das coisas materiais, será se meu coração está só nessas coisas dessa terra, o bem que eu tenho, olha tanta coisa boa que eu tenho, olha a riqueza que eu tenho, será que seu coração está ali? Porque se tiver, a soberba da vida está. E aí, aonde a soberba da vida está, o resto vem junto, porque ela é uma trindade. Eles andam de parceria para derrubar o pastor, né? E derrubar também o membro comum, derrubar todos aqueles que estão no corpo de Cristo que servem a Jesus, derrubar para que a pessoa não vá para o céu. Esse é o papel dessa trindade aí: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Trabalha de mão dada para derrubar o crente de uma tal forma que ele nunca se levanta. Então eu te aconselho nessa noite você ir para a Bíblia e estudar bastante esse assunto, porque tem uma beça de material voltado a essa questão do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, e a Bíblia toda, todos os evangelhos, você vai topar com muitas passagens onde exorta o cristão não a servir ao mundo, não servir ao mundo, não amar o mundo, porque se você servir ao mundo, o amor do Pai não está em você, então você passa a ser rival de Deus. Não dá, como aqui está falando, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E o que há no mundo? Justamente a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E tem muito mais. Então, não ameis o mundo, ou não servir ao mundo, pode ser também. E nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, ou se alguém serve o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor de Deus não está na nossa vida, como é que vai ser? O amor de Deus não está sobre a nossa vida, nós estamos ferrados. Porque o amor de Deus justamente é o que nos garante a você se arrepender e você ser uma pessoa justa, leal, ter a sensibilidade do céu, ter a sensibilidade do Espírito Santo na sua vida. Aonde o amor de Deus não está, como é que fica a situação? A misericórdia, porque aonde é o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão. Então, o amor de Deus sai a compaixão, sai a misericórdia e entra o seu juízo. Né? O juiz entra, quer dizer, a correção entra ali para poder levar a pessoa a se consertar ou a destruir de uma vez por todas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, se você está dentro dessas três, se você está dentro dessa trindade, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, cai fora, porque existe uma trindade santa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus do Espírito Santo, que esteve lá na criação, onde ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa trindade estava lá no princípio, quando te criou, quando te fez. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então aqui a trindade do diabo, a trindade do mundo fala: vamos destruir o homem, a imagem e a semelhança desse Deus dele. Vamos destruir eles. Então, enquanto Deus falava lá no princípio, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, essa trindade disse: vamos destruir este homem que foi feito a imagem e a semelhança desse Deus dele. Então, abre os seus olhos para as coisas dos céus. Abre os seus olhos para as escrituras sagradas e fecha para os desejos da carne e fecha para a questão das coisas deste mundo, porque são passageiras. Não vale a pena você depositar a sua confiança, depositar a sua vida nas coisas desse mundo, porque elas vão passar. Mas se você permanecer no amor de Deus, fazendo a vontade dele, vai ser para sempre, como está falando aqui no versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você está fazendo a vontade de Deus, com certeza
a honraria que Deus vai trazer sobre a sua vida, a honra, poder, né, dons espirituais, bênçãos materiais e espirituais, jamais você vai cair. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Não é porque você está sendo honrado, que Deus te honrou, está te abençoando, que você vai cair. Só cai aqueles que não fazem a vontade de Deus. Não faz a vontade de Deus, ele vai cair. Por quê? Porque estão fazendo a vontade dessa trindade aqui. Está fazendo a vontade da questão da concupiscência da carne, está fazendo a vontade da concupiscência dos olhos, está fazendo a vontade da soberba da vida. Aí não tem como fazer a vontade de Deus. Ela fala, né? Essa trindade fala que você pode estar fazendo as duas coisas, a vontade de Deus e a vontade dela. Aí você cai nesse engodo, que é a segunda coisa que o mundo fala para aqueles que estão dentro da igreja. Ei, você pode fazer isso porque não tem problema nenhum. Você pode ser santo e também você pode ser profano também ao mesmo tempo. Você pode ser, por exemplo, eu posso ser crente e posso ser maçom ao mesmo tempo. Não tem como você ser crente em Jesus Cristo e ser maçom. Não tem como. É um exemplo daqui, do que a trindade mundana vai falar. Aí eu posso ser espírita e posso ser evangélico ao mesmo tempo. Não tem como você ser espírita e evangélico ao mesmo tempo. Eu sou macumbeiro e sou pastor ao mesmo tempo. Não tem como você ser macumbeiro e pastor ao mesmo tempo. Mas o sistema do mundo, aqui o sistema dessa trindade, ela fala que você pode exercer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí a pessoa cai, porque não há compromisso, não há correção. Eu posso fazer o que eu quiser, posso estar fazendo um pouco das coisas de Deus e posso estar fazendo outra coisa também que não seja a vontade de Deus. Então, são exemplos que eu estou te falando aqui, né? Não é porque eu esteja tocando em questão do espiritismo, ou que esteja falando mal do espiritismo, ou que esteja falando mal da maçonaria. Não é isso, você entenda. É uma colocação que eu estou fazendo, porque não tem como o espírita lá dizer assim, eu vou ser evangélico e você espírita ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como o macumbeiro dizer assim, tá lá batendo os pandeiros lá, fazendo as suas orgias, fazendo seus trabalhos, e dizer assim, eu estou lá na igreja. Não tem como. Eles mesmos sabem que não tem como fazer isso. Então, é um exemplo que eu estou te falando para você entender que o mundo vai falar para você fazer essas coisas ao mesmo tempo, que não tem problema nenhum. Mas você não vai conseguir fazer de maneira nenhuma. Você vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É porque aqui em Manaus o negócio, o calor é bravo, aqui é quente, o sol desce mesmo para valer. Mas eu creio que essa reflexão de 27 minutos já serviu para te orientar, para te alertar. Você, membro, né? Você, diácono, você, presbítero, evangelista, pastor renomado, né? Pare, reveja quem está, essa multidão que está ao seu redor, muitas vezes te elogiando, batendo no seu ombro. Não se incha, porque tudo aquilo que vem de Deus. Aquilo que Deus te deu é de Deus, é o Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor. Não deixa a soberba da vida entrar no seu ministério. Não deixa a concupiscência da carne entrar no seu ministério. Não deixa a concupiscência dos olhos entrar no seu ministério e você ser destruído, como muitos estão sendo por aí. E isso é uma grande vergonha para o reino de Deus e para o evangelho que nós pregamos. Porque as pessoas olham e dizem, olha aí, é porque é pastor, olha aí, é porque é crente. Isso envergonha. É por isso que temos que permanecer inabalável perante essa questão da consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. Temos que dizer não e permanecer firme, fazendo a vontade do Senhor Jesus, fazendo a vontade de Deus, que nós vamos permanecer para sempre. Porque tudo isso passa. O pecado vai passar, os desejos da carne vai passar, né? A prostituição vai passar, o roubo vai passar, a corrupção vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Né? Que Deus venha te abençoar nessa noite, nessa reflexão bíblica, que Deus venha abrir os seus olhos
para que você possa entender que a caminhada para o céu não é fácil. Por isso que Deus fez o céu para cima, não para baixo, porque é compromisso, é renúncia todos os dias após dia, porque sabemos que a concupiscência da carne, esses desejos que vem para que o nosso corpo sinta, a nossa ego sinta, vem todos os dias, né? Todos os dias bate na nossa porta, para que você venha pecar, mas você permanece fazendo a vontade de Deus, porque diz a Bíblia: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste à concupiscência da carne, se você resiste à concupiscência dos olhos, se você resiste à soberba da vida, elas vão cair por terra, porque maior é a vontade de Deus que você está fazendo. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão, que eu vou falar sobre a terceira coisa que o mundo vai falar para você fazer. Hoje eu falei sobre a segunda coisa que o mundo fala para você fazer, que foi essa questão aí, né? De achar que pode servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. E não pode, não tem como. Ou você serve um, ou você serve outro. Mateus 6,24 fala isso, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima reflexão. Essa reflexão aqui é a reflexão número 205, tá bom? Que Deus abençoe. Shalom.